Boa noite para você que acompanha a programação da NTV. Nós entramos no ar mais uma vez e desta vez trazendo o programa Opinião Regional. Hoje comigo, Rafael Ribeiro. O David teve que ficar afastado aí por esse tempo. E no programa de hoje nós vamos falar sobre política. Afinal, estamos já próximos das eleições, né? Esse ano com uma data diferente por causa da pandemia do novo coronavírus. E a gente, então, no programa Opinião Regional, estamos trazendo aqui vários entrevistados, pré-candidatos à eleição deste ano, tanto para a chapa do Executivo quanto Legislativo aqui de Patos de Minas. E o meu convidado de hoje, lembrando que você pode participar, viu? Pode entrar aí na internet, mandar a sua pergunta através do Facebook NTV Patos de Minas, também pelo nosso WhatsApp, participar conosco aqui desse programa que falará, então, a respeito de muitos assuntos a respeito da política. Lembrando que não é um debate, até porque nós não estamos autorizados a fazer isso, mas você pode perguntar e o nosso entrevistado vai responder. O nosso entrevistado tem 36 anos, é casado, pai de 2 crianças e também tem uma história aí, porque em 2017 ele foi aluno lá do Centro Universitário de Patos de Minas, inclusive, né, em 2011 foi presidente da Cipatos e atual presidente, então, hoje da Cipatos também. Em 2016, presidente do Conselho de Segurança Pública de Patos de Minas, que é o CONSEP. Então, tem uma boa história. Luiz Eduardo Falcão, boa noite para você. Muito obrigado por estar aqui no Opinião Regional, falando sobre política. Boa noite, Rafael. Boa noite, telespectadores. Eu quero primeiro agradecer imensamente a NTV e parabenizar por esta oportunidade em que houve conversa com todos os pré-candidatos, são vários pré-candidatos a prefeito aqui em Patos até este momento, e eu entendo que o debate fica enriquecido na medida em que mais pessoas participam, e hoje aqui minha oportunidade, quero agradecer muito, dizer que é um prazer falar com você, telespectador. Luiz Eduardo, não é novidade que você é pré-candidato ao município de Patos de Minas, a prefeito de Patos de Minas, né? Já está sendo divulgado isso aí através da internet, através das suas propostas. Não pode fazer campanha eleitoral por enquanto, mas enquanto isso você defende os seus valores na internet, né? Eu acompanhei alguns vídeos seus aí na internet, inclusive, em alguns deles você fala sobre segurança pública, né? Você em 2016 foi aí presidente do CONSEP, que é o Conselho de Segurança Pública do município. Qual que é a diferença que você vê hoje da segurança pública com naquela época, já que foram instaladas várias câmeras de olho vivo na cidade? E o que Patos ainda precisa melhorar nesse quesito? Que seria uma proposta como pré-candidato, na verdade. Exatamente. O período de pré-campanha estabelecido pela legislação eleitoral é exatamente para que os pré-candidatos se apresentem enquanto pessoas, possam debater, mas não pedir voto, nem divulgar seu número, e então a gente vem respeitando rigorosamente aquilo que determina a legislação eleitoral. Falando sobre o CONSEP, Rafael, eu fico assim muito orgulhoso e tenho uma grande satisfação de ter tido essa oportunidade, né? Naquela época, em 2016, como você disse, eu fui convidado por alguns amigos e entrei como alguém formado em direito, tinha uma visão sobre o nosso ordenamento jurídico, como funciona a segurança pública, mas é claro que as coisas na prática elas são diferentes. E me deparei com os vários desafios que as nossas forças de segurança têm, a Polícia Civil, a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros. E foi um prazer muito grande entender e poder trabalhar na questão da prevenção. Então, desenvolvemos alguns projetos na época de prática esportiva vinculada à frequência escolar, em bairros como Quebec, Abner Afonso, e também pudemos trabalhar pela manutenção do sistema de vídeo monitoramento, o Olho Vivo, e depois passamos por um passo mais ousado de arrecadar dinheiro junto à iniciativa privada para ampliar o sistema. No início, o pessoal não acreditou muito que daria certo, mas deu certo. Agora, fala-se muito que durante a pandemia alguns fatores podem aumentar, até por consequência, a violência, né? A gente vê nos telejornais que a falta da escola na vida dos alunos gera violência, gera desigualdade social. E num dos seus vídeos que você postou na internet, você fala sobre a questão de desigualdade, que Patos de Minas ainda tem muita desigualdade. Em que você refere em relação a isso? Bom, primeiro eu preciso dizer que a desigualdade ela não pode ser um abismo, mas sempre vai existir
desigualdade. Não pode haver uma desigualdade enorme, mas é natural porque cada indivíduo tem os seus desafios, os seus desejos, né? Muitas pessoas têm uma ambição maior, outra uma ambição menor. O que a gente não pode deixar de ter, principalmente em relação aos jovens, é oportunidades e dignidade. É a isso que eu me referi, e tenho 14 anos que me dedico à cidade através do Conselho de Segurança Pública, Associação Comercial, Amparo Maternal, sempre de forma voluntária. Por que resolvi fazer isso, Rafael? Porque vi muitos amigos e pessoas conhecidas ao longo do tempo deixando Patos de Minas em busca de melhores oportunidades. É a esse tipo de desigualdade que a gente se refere. Nós gostaríamos que Patos fosse uma cidade com mais e melhores oportunidades para os nossos jovens. Em relação à violência no período de pandemia, quero até mencionar, porque no caminho para cá, um pouco mais cedo, na verdade, passei ali na Avenida Getúlio Vargas, a Polícia Militar estava fazendo um trabalho muito importante de conscientização em relação à violência doméstica. E acho que é importante ressaltar essa conscientização desses números que crescem durante esse período em que as pessoas estão Então vou aproveitar o seu gancho, você falando sobre violência doméstica. A gente sabe que Patos de Minas ainda tem poucas estratégias com relação à violência familiar para combater esse mal. A gente viu uma iniciativa muito boa da Polícia Militar, com essa operação que acontece aqui na cidade, a polícia do 15º Batalhão agindo nas ruas como prevenção, mas como pré-candidato, o que você teria em mente, por exemplo, se fosse eleito, para criar estratégias para que a mulher ela denuncie, para criar portais aí, formas que a mulher ela sinta mais à vontade de denunciar a violência doméstica, a violência contra a mulher, que só cresce, ainda mais agora durante a pandemia. A gente vai ter um cenário muito diferente depois da pandemia, né? Exatamente. Eu acredito que o mundo, consequentemente Brasil, Minas, Patos, não serão os mesmos. Espero que a gente extraia o que de melhor pudermos dessa experiência que tem sido muito degradante para todas as pessoas, em termos econômicos, de saúde, física, mental, e muitos perdendo entes queridos. A gente, inclusive, lamenta demais, né? Perdemos aí familiares, conhecidos, e é uma situação muito difícil. Mas, primeiro, ressaltar em relação à segurança pública, que é constitucionalmente um dever do Estado, né? Agora, significa que o município não pode fazer nada? Não, claro que pode. Pode atuar fortemente em conscientização, em prevenção. E aí eu volto na questão do Conselho de Segurança Pública, onde eu percebi, já tinha essa certeza da importância da prevenção, mas percebi que esse tem de ser o foco. Porque atuar na repressão, tentar corrigir o problema depois que ele já aconteceu, é muito mais difícil. Então nós precisamos que as nossas crianças cresçam com a consciência do que é certo, do que é errado, e tenham a liberdade de se expressar, de aprender, mas também tenham boas noções de disciplina. Porque eu acredito que quando a mulher, por exemplo, ela é agredida pelo marido e vai levada para a delegacia para prestar depoimento ali, é muito constrangimento para ela, para a criança que está junto também. Então, já pensou sobre isso em relação a criar algo que ampare essa mulher ali no primeiro momento, junto à Polícia Civil de Patos de Minas? Já tem um planejamento com relação a isso para o futuro? Você pensa isso? Olha, nós estamos finalizando o nosso plano de governo, né, que vai ser apresentado oportunamente. É claro que a segurança pública é um dos principais temas, até pela minha experiência de 2 anos lá no Conselho de Segurança Pública, atuando muito próximo da Polícia Civil, Militar, como eu disse, e eu acho que isso vem desde a infância, como eu disse. Nós precisamos trabalhar na infância. Vou repetir a questão da prevenção. Muitas vezes o pai e a mãe são mais humildes, precisam trabalhar o dia todo e não tem com quem deixar aquela criança, às vezes, o adolescente acaba ficando ou sozinho em casa, ou na rua, e aí é que ela tem contato com os maus exemplos, e isso vai desde o uso de drogas até da violência, todo tipo de criminalidade, e também a violência doméstica. Eu acredito que isso já vem um problema com o tempo, né, com o crescimento, com a adolescência, um exemplo que às vezes vem dentro de casa, e também a questão, às vezes, da droga, uma droga às vezes lícita, né, o álcool, ou ilícita, que também tem que ter uma atenção muito especial, um problema hoje do Brasil inteiro.
essa questão das drogas, né? Nós temos aqui a saúde mental no município, que pode ser melhor trabalhada, não tenho dúvida disso. Vem recurso do governo federal para isso e não estamos bem certos se esses recursos estão sendo exatamente utilizados para a melhor finalidade, nos CAPS-AD e todas as iniciativas nesse sentido. A gente falou sobre segurança, daqui a pouco a gente volta com você, vamos para um rápido intervalo comercial e daqui a pouco a gente fala sobre o novo partido do Luiz Eduardo Falcão, que é o Podemos, estava sem partido há pouco tempo, e a gente conversa com ele aqui no programa Opinião Regional, daqui a pouquinho. Voltamos a apresentar o programa Opinião Regional, nós estamos aqui hoje recebendo o pré-candidato a prefeito de Patos de Minas, Luiz Eduardo Falcão. Ele tem 36 anos, tem experiência já na área da associação comercial aqui de Patos de Minas, no caso ACI Patos, e eu volto falando com ele a respeito do coronavírus. Aliás, Luiz Eduardo Falcão, eu já vi alguns vídeos seus na internet, inclusive que você defende até mais a flexibilização, né? Inclusive, muitos comerciantes de Patos de Minas tiveram prejuízos aí nos últimos dias. Você vai entrar numa época muito difícil, que é agora o coronavírus, a política, e, consequentemente, se ganhar a eleição, terá vamos dizer assim, uma luta muito grande com o comércio, né? Você falou das pessoas que vão para fora para trabalhar, e aquelas pessoas que já fecharam os comércios aqui em Patos de Minas. Você já tem essa noção, já tem os dados de quantas pessoas fecharam os comércios em Patos de Minas? E o que seria de projeto, uma pós-pandemia, um novo normal, para que essas pessoas se recuperem aqui na cidade? Rafael, telespectadores, é uma situação extremamente difícil, né? Um problema que aflige o Brasil. Nós temos aí milhões e milhões de novos desempregados e, apesar da Prefeitura de Patos ter divulgado recentemente que os números, né, provenientes do CAGED, através desses números, Patos teria gerado mais empregos durante o período da pandemia ou mantido os números. Na verdade, o CAGED considera uma região maior, incluindo até municípios maiores do que Patos. Se você analisar só o município, nós tivemos sim uma queda, e eu penso que não é questão de defender a flexibilização, ser a favor ou contra a saúde. Eu acho que nós temos que ter bom senso e ter equilíbrio para tomar as decisões. E, acima de tudo, planejamento, organização e pulso, ter atitude para tomar as decisões. Vai requerer muita coragem de quem estiver à frente da prefeitura, assim como requer hoje, né? Assumir um desafio como o de estar à frente de uma cidade como Patos de Minas, cidade polo de uma região com aproximadamente 800 mil habitantes, com uma economia pujante, um povo trabalhador, uma cidade de 152 mil habitantes aproximadamente. Não pode ser esperar o que vem, né, contar com a sorte, sim tomar grandes decisões, e a pandemia veio para mostrar isso. Olha, o prefeito ele conseguiu reabrir o comércio através de uma liminar na justiça, e que não é tão garantido também, porque se os casos aumentarem, Patos de Minas pode regredir de onda nos próximos dias. Você, se fosse no seu caso, por exemplo, o que você faria no lugar do prefeito? Faria da mesma forma? Opinaria pela questão da liminar? Ou não esperaria tanto tempo? Porque foi muito tempo para essa liminar vir. Você, se estivesse no lugar dele, como que você avalia o que aconteceu de lá para cá e o que você faria se estivesse no lugar dele? Bom, essa história toda começou em março. Então é preciso analisar o contexto daquele mês até hoje. São alguns meses. Então minha resposta é muito objetiva. Não agiria da forma que ele agiu. Eu entendo que Patos esperou demais, esperou o Estado resolver, esperou a União resolver, o Ministério Público sempre ficou esperando outras searas, né, outros órgãos resolverem. E a autonomia é do prefeito. Quem define as questões municipais, até pela nossa Constituição, é o prefeito. É claro que atualmente tem uma discussão, né, judicializaram bastante o tema, tem que obedecer o programa estadual, Minas Consciente ou não. O Ministério Público chegou até a recomendar ao prefeito que, se quisesse sair do Minas Consciente, que elaborasse o seu próprio programa. Então, você, no lugar dele, teria elaborado o seu próprio plano? Exatamente isso que eu faria. Desde o início, Patos de Minas, uma cidade grande, uma cidade pujante, como eu disse,
teria que ter o seu próprio programa, um Patos consciente, digamos assim. Você acha que Patos de Minas hoje está capacitado para receber pessoas aí da nossa macro-região, infectados de Covid? Na verdade, Patos de Minas já recebe pacientes de toda a macro-região noroeste, digamos assim, de 33 cidades, no hospital regional há muitos anos, né? Lá no regional foram montados 10 leitos de UTI e alguns leitos de enfermaria para atender Covid na região inteira, isso não é só para Patos. E como Patos não tem hospital municipal e como a situação do São Lucas não se resolveu, com o tempo, Patos começou a ser ajudada, entre aspas, pela estruturação da saúde de Unai, de João Pinheiro, de Paracatu e de São Gotardo, porque os pacientes de lá deixaram de vir para cá. No seu lugar, você investiria ali no São Lucas, por exemplo, nesse período antes, quando começou em março, investiria no São Lucas, ajudaria o São Lucas, equiparia o São Lucas para que esse problema fosse resolvido? É uma outra questão que o Ministério Público chegou a recomendar para a Prefeitura também, que assumisse o controle e a gestão do Hospital São Lucas. Nós não sabemos por que isso não aconteceu. Agora, independente disso, o São Lucas é o único hospital em âmbito municipal que atende SUS. Nós temos o regional, vou repetir, ele está instalado aqui em Patos, mas ele é para a região, como o próprio nome diz, regional. Municipal, nós temos o São Lucas. Nada impede a Prefeitura de resolver a situação com São Lucas desde o início da pandemia, por exemplo, alugando, entre aspas, leitos diretamente, contratando os leitos diretamente com o hospital, sem aguardar o envio de respiradores do Estado. E com isso abriu o comércio? Uma das consequências, controlando-se os números, é abrir o comércio com todos os cuidados, né? Não se trata aqui de ignorar. Então, você, no seu caso, né, se você fosse chefe do executivo, você criaria o seu próprio plano, alugaria leitos de UTI em outros hospitais e deixaria os comerciantes trabalharem? Desde que houvessem condições para isso, desde que o planejamento fosse colocado em prática com sucesso, o que eu acredito que poderia ser feito, mas é essa linha sim que a gente defende. É preciso ressaltar que nos outros hospitais particulares não existem tantos leitos de UTI disponíveis exclusivamente para Covid. Porém, o Hospital São Lucas ofereceu 10 leitos de UTI exclusivos para Covid para a Prefeitura de Patos desde o início da pandemia. E essa situação não foi resolvida. A Prefeitura alega que a questão são os problemas jurídicos do Hospital São Lucas. O Hospital São Lucas, eu estive lá 2 vezes, como um cidadão compromissado que busca informações, o melhor para a cidade, também para o comércio e para todos, e a informação que eu recebi foi outra, que era possível fazer, que a Prefeitura recebeu verbas do governo federal e poderia fazer a contratação. Inclusive, se a gente analisar as matérias de março e abril, nós vamos verificar que a Prefeitura de Patos chegou a falar em comprar os respiradores na época, mas disse que estava caro, mas se comprasse demorariam 15 dias para chegar, e não comprou até hoje. Nós fomos salvos pelos respiradores enviados pelo governo do Estado para o Hospital Regional, depois para o Hospital de Campanha, salvos pelas cidades da região que se estruturaram e deixaram de enviar pacientes para cá, e também há outros respiradores que estão chegando agora, via governo federal, através de alguns deputados e também da FIENG, 25 respiradores, e que a gente não sabe o que serão feitos desses respiradores, porque não tem aonde instalar nesse momento, mas eu espero que fique como um legado positivo da pandemia, que a nossa saúde pública aqui em Patos fique melhor estruturada, porque, afinal de contas, o problema da saúde aqui em Patos ele não é só da pandemia, já vem de muito antes. Luiz Eduardo Falcão, muito obrigado pela sua presença. O tempo é muito curto, né? Apenas 30 minutos para falar sobre política. O seu plano ainda não saiu, né? Você falou pouco ainda sobre o que seria o Luiz Eduardo Falcão como pré-candidato ao Executivo de Patos de Minas. Esperamos ainda falar em outras edições sobre as suas propostas, quando for candidato ali já determinado pela Justiça Eleitoral. Nós te agradecemos pela presença. Muito obrigado. Eu que agradeço, quero desejar uma ótima noite ao telespectador que está nos ouvindo, dedicou um tempinho aí a conhecer, acho que isso é muito importante. Conheçam os pré-candidatos, pesquisem a vida de cada um, o que tem de problema com a justiça, quem tem ficha limpa, posso dizer com muito orgulho que não tenho problemas com ninguém, nunca tive nenhum processo, estou aqui de peito aberto querendo ajudar, junto com um grande grupo de pessoas, ajudar a nossa cidade a ter uma nova opção, ter futuro, ter um horizonte. É isso que a gente deseja. Então, quero agradecer a NTV mais uma vez. Tá aí, você viu então
Programa Opinião Regional de hoje, Luiz Eduardo Falcão, pré-candidato do Podemos à Prefeitura Municipal de Patos de Minas. Muito obrigado pela sua companhia e até o nosso próximo programa, que é na próxima sexta-feira, no mesmo horário, às 6 horas, aqui na tela da NTV. Tchau, tchau e até lá.